é Bárbara, mas podem me chamar de Babi. E hoje eu vou contar pra vocês a história da primeira e maior serial killer da história, a Elizabeth Bathory, mais conhecido pelo seu apelido carinhoso como Condessa Sangrenta. E esse apelido foi dado porque ela matou nada mais, nada menos que 650 pessoas, especificamente meninas jovens. Então, se você quer saber a história da Condessa Sangrenta, fique aqui comigo no vídeo e não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para saber mais sobre casos bizarros e casos criminais. E agora vamos lá pro vídeo. Elizabeth é de um lugar chamado Exed, que ficava na Hungria. A história dela se passou entre o século 16 e 17. Como eu já falei, ela foi a primeira serial killer mulher que se tem conhecimento na história. E até hoje, a que mais matou pessoas foram cerca de 650 pessoas e todas elas foram mulheres jovens, meninas. A Condessa nasceu em 7 de agosto de 1560. Ela era de origem nobre, fazia parte de uma família super respeitada da época e com fortíssima influência na sociedade. Naquela época, os monarcas tinham imunidade pra tudo. Eles podiam roubar, matar e até mesmo estuprar, que eles não tinham nenhuma pena sobre isso. Eles não eram presos, não acontecia nada com eles. Eles poderiam fazer tudo. E isso virou um palco perfeito para a Condessa. Os pais de Elizabeth eram primos e várias outras pessoas da família Bathory também eram propensas à endogamia, que é isso de se relacionar com pessoas da mesma família. O que resultou em vários nobres inclinados para a loucura. Na família tinha várias pessoas com várias doenças e vários problemas mentais, esquizofrenia, enfim. A maioria das pessoas da família da Elizabeth não batiam muito bem da cabeça, sabe? A lenda diz que Elizabeth testemunhou coisas horríveis quando ela era criança, que os próprios pais dela faziam com os criados e várias outras pessoas da família dela também faziam. E uma das coisas que ela viu foi um camponês sendo costurado ao estômago de um cavalo simplesmente porque ele roubou. E de acordo com a história, ao ver isso, a nossa pequena Elizabeth gargalhou. Super normal, né? A criança tá vendo essa cena terrível e ela vai gargalhar. Naquele tempo era super normal bater nos criados. De acordo com as leis húngaras da época, claro, né? Os camponeses eram propriedade dos nobres. Ou seja, os nobres podiam fazer o que quisesse com os camponeses e os camponeses não podiam denunciar os nobres. Além de inteligente, Elizabeth também era muito bonita para o padrão da época. Um retrato dela de 1585 mostra muito bem isso. Ela tinha uma testa enorme e branca, que para aquela época isso era assim, perfeito. Acho que eu ia assim me dar muito bem naquela época, né? Porque... enfim, voltando pra história. Naquela época, ter uma testa grande e branca era sinônimo de riqueza e de que você era da nobreza. E ela tinha isso. Elizabeth ficou noiva com 11 anos. Pasmem, 11 anos. Isso era super normal na época. E ela ficou noiva também do seu primo, Ferenc Nadasdy, que era um adolescente de 15 anos, filho de outra poderosa família húngara e também era príncipe. Porém, a família da Elizabeth tinha muito mais dinheiro que a família do Nadasdy. Como era comum naquela época, a pequena Elizabeth, com apenas 11 anos, se mudou para o castelo do Nadasdy e começou a aprender a administrar as enormes terras que o noivo tinha, enquanto ele ia e via de guerras e mais guerras. Aos 14 anos, Elizabeth deu uma pulada de cerca e traiu seu noivo com um camponês, o que resultou em uma gravidez. Então, quando a barriga começou a crescer, ela se escondeu, ficou isolada em casa pra ninguém ver que a barriga dela tava grande até o momento do parto. Depois que ela teve o bebê, ela deu a criança pra uma família de camponeses, falou pra eles cuidarem da criança e sair de lá e pra outro lugar pra cuidar da criança. Aos 15 anos, Elizabeth se casou com Nadasdy em uma cerimônia com mais de 4.500 convidados. Somente isso. Imagine o lugar que foi para caber esse tanto de gente. Em 1578, seu marido agora voltou para a guerra e foi nesse período que Elizabeth usou e abusou da sua criatividade sádica. Ela diariamente procurava situações que pudessem comprometer os seus criados para ter uma desculpa para poder puni-los. Não que ela precisasse dessa desculpa,
desculpa, né? E o seu método preferido de tortura, e assim, muito bizarro, é que ela pegava agulhas e enfiava em pontos super sensíveis do corpo humano. Por exemplo, debaixo das unhas e nos mamilos. Super fofo. Era essa a diversão dela. No inverno, quando tava super gelado na Hungria e nevando, ela fazia os criados ficarem nus e correr pela neve enquanto ela jogava água gelada neles até eles morrerem de hipotermia. Vocês devem estar pensando, Nossa, o marido dela apoiava isso, ele não falava nada? então, né? Ele ajudava ela. Ele era conhecido na guerra como Cavaleiro Negro, porque ele também era muito criativo na hora de torturar os seus inimigos na guerra. Então, né, almas gêmeas os dois. E Nadasdy ensinou pra ela uma brincadeira que se chamava chutar as estrelas, em que eles pegavam um papel, encharcavam ele com óleo, colocavam no meio dos dedos dos pés de criadas desobedientes e tacavam fogo nos papéis. E assim, eram brincadeiras super saudáveis de casais, assim, bem normal. Todo casal faz isso, né? E essa informação que eu vou falar pra vocês agora oscila de fonte pra fonte. Então, não posso dizer pra vocês de certeza qual a correta. Uma das fontes diz que em 1604 a condessa matou Nadasdy, seu marido. E outras fontes dizem que ele adoeceu e morreu. Na minha humilde opinião, acredito que a segunda hipótese seja mais verdadeira, já que a diversão dela era torturar criadas mulheres e não homens, e também porque ele compartilhava e ajudava ela com as brincadeiras sádicas. Mas, enfim, nunca teremos certeza disso. Mas depois da morte do seu marido, a condessa ficou muito pior. Os criados relatam que ela ficou bem mais violenta e insaciável. Ela começou a levar meninas camponesas virgens de 10 a 14 anos para o seu castelo, com a promessa de que elas seriam suas criadas, e as meninas deslumbradas de serem criadas de uma condessa aceitavam. E de acordo com a lenda, ela ficou conhecida como a Condessa Sangrenta por se banhar no sangue dessas jovens virgens, porque ela acreditava que esse sangue ia rejuvenescê-la. Isso tudo começou quando ela estava torturando uma menina e um pouco de sangue respingou no rosto dela. E depois disso, ela percebeu que o local da pele onde estava o sangue ficou mais sedosa. Doida, né? Rumores sobre a violência de Elizabeth se espalhavam, mas ninguém podia fazer nada, porque até agora ela continuava matando somente camponesas. E camponeses não podiam fazer denúncias contra os nobres naquela época. Em 1609, Elizabeth percebeu que estava precisando de mais dinheiro, já que seu marido, que trazia os recursos da guerra, agora estava morto. E também percebeu que ela estava precisando, assim, de um sangue de mais qualidade, um sangue nobre. A versão folclórica da história conta que ela percebeu que o sangue das camponesas não estavam mais rejuvenescendo ela. E também os pais das meninas camponesas começaram a escondê-las sempre que a condessa aparecia, dizendo que precisava de uma empregada. E aí, Elizabeth teve a brilhante ideia de abrir uma escola de formação para jovens meninas, chamada de gineceu, que na Grécia, gineceu era um aposento somente para mulheres. E assim, Elizabeth teria dinheiro e também teria as meninas nobres, mas, como vocês devem imaginar, isso não durou muito tempo. Dezenas de meninas foram mortas e sangue nobre foi derramado. Os pais ficaram loucos procurando por suas herdeiras e uma série de denúncias contra Elizabeth foram feitas. Em seu castelo e nos arredores dele foram encontrados vários corpos em decomposição, restos mortos e muito sangue nas paredes. O rei queria condená-la à pena de morte, mas como ela vinha de uma família nobre, rica e bem-sucedida e influente da época, ele só pôde aplicá-la à prisão perpétua em um dos quartos de seu próprio castelo, ou seja, foi uma prisão perpétua domiciliar. A condessa morreu no dia 22 de agosto de 1614. Ela foi enterrada em solo sagrado, mas posteriormente seu corpo foi removido de lá por queixas de moradores e levado para a cripta Bathory. E deixa aí nos comentários o que você mais achou bizarro nessa história. Se foi que ela se banhava com o sangue das vítimas, se foi que ela preferia só meninas, enfim, deixa aí nos comentários, compartilha com seus amigos essa história e até o próximo vídeo.